E acho que estamos ao vivo. Será que estamos ao vivo hoje? Deixa eu ver. Deixa eu ver se estamos ao vivo. Vai que, né? Estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à aula de sexta-feira. Sextou, pessoal. E sextou com um aulão especial, né? Nós vamos falar hoje sobre um tema importantíssimo relacionado a uma data dessa semana. Quero dar as boas-vindas, né, a todas as pessoas que estão aqui. Quero iniciar essa live agradecendo a presença, o carinho e o apoio de vocês. Hoje eu confesso que é uma live, assim, não somente o tema em si é um tema delicado para mim, mas também é uma data delicada para mim. Eu já vou compartilhar com vocês. Quero que mais pessoas cheguem para a gente conversar. Mari, maravilhosa, membro do canal, boa noite, querida, seja muito bem-vinda. Membro do Espaço das Deusas, né, que é a comunidade de membros aqui do canal. Obrigada pela presença, querida. Hoje nós vamos falar sobre violência doméstica na Bíblia Hebraica, a história de duas Tamars, né, especificamente. Vamos falar de alguns conceitos importantes na antiguidade e também até mesmo relacionado a termos e datação de textos, que é importante que nós entendamos especificamente dentro das narrativas dessas duas Tamar, né? Duas personagens chamadas Tamar, e que são emblemáticas em torno de figuras masculinas de proeminência nessas narrativas, tá? Quero agradecer a todas as pessoas, quero dizer que hoje é uma data em que uma pessoa partiu, né? Foi para além da morte, né? A Clarinha, filha da Cláudia Antonieta, faleceu essa semana. Hoje foi a cremação dela. E eu quero dedicar a live de hoje para a Clarinha. Quero dedicar com todo o meu coração, com toda a minha alegria, com todo o meu amor, né? Que nós tivemos um contato específico em determinado momento. Então, eu dedico a live de hoje para Ana Clara Sodré Gomes, filha da Cláudia Antonieta, que é membro aqui do canal, que é apoiadora, que é também aluna dos cursos. Para quem quiser conhecer a Clarinha, é só adquirir o meu curso livro de Jó, né? Submissão versus Resistência. Foi uma gravação extremamente marcante por causa da participação da Clarinha. Então, eu recomendo que vocês assistam e façam esse curso para conhecer o quão marcante essa pessoa é na história de todos os que passaram pela vida dela, né? Então, eu quero dedicar essa live especificamente à Clarinha. Estou até com uma blusa com uma cor de praia, que é exatamente as cores que ela deixou para sua despedida, né? Quero compartilhar aqui com vocês a dedicação dessa live, especificamente, né? Para Ana Clara Sodré Gomes. Esse é o problema da dor, né? Ela precisa ser sentida. Ana Clara nasceu em 2003 e agora virou ancestral, né? Ela faleceu essa semana e hoje foi a despedida dela daqui. E uma pessoa maravilhosa, eu tive o privilégio de conversar com ela, e como acabei de dizer, também tive o privilégio de ter um curso em que ela participou ativamente, com toda a sua força de vida. Eu agradeço a todas as pessoas que estão mandando mensagens para Cláudia Antonieta, que estão apoiando de perto, presencialmente, como eu não estou podendo fazer. E realmente o mais importante é que ela está sem dor. De fato, essa é a parte mais importante. E essas são as cores, né, que ela solicitou para a festa de despedida dela. Por isso que eu coloquei uma blusa que tem uma dessas cores, né?
E, inclusive, depois você pode dar pausa aqui na tela e escolher uma dessas músicas da playlist dela para homenageá-la, né? E para também mandar força para toda a família. E quero agradecer a Cláudia Antonieta por ter inserido essa joia na minha vida, né? Muito obrigada por essa alegria, por essa força e principalmente por compartilhar tudo o que você é. Aqui fica o meu obrigado a Clarinha, todo o meu carinho, né? E dedico com isso a live de hoje inteiramente para ela, tá bem? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre essas duas narrativas, né? Especificamente, eu vou começar a projetar aqui os slides e nós vamos começar a conversar. Quero dar o aviso de que os slides da live de hoje já estão em formato PDF no Drive do Espaço das Deusas, tá? É importante que todos os membros do canal saibam que existe esse Drive e que vocês têm acesso aos materiais. Não hesitem em mandar um e-mail para mim. Olha, perdi o acesso. Pode liberar, claro, com todo prazer. Eu libero novamente e direciono todos os membros do canal. Mandem e-mail para mim, para eu poder enviar e dar acesso a todos os benefícios, né? E esse material aqui está em PDF lá no Drive do Espaço das Deusas, tá bem? Muito bem. Uma introdução. Em um artigo recente, Jacqueline Weitraub relaciona uma imagem botânica no apócrifo de Gênesis a duas figuras diferentes de Tamar, em Gênesis 38 e 2 Samuel 13, como mulheres desejáveis, que se comportam como a tamareira. Sim, a árvore de tâmaras se chama Tamar em hebraico, né? Então, a tamareira é o sentido, o significado do nome dessas mulheres. Weintraub explica que a imagem botânica não se centra em seu fruto, a imagem da fertilidade, mas sim em suas raízes, a imagem do parentesco. Então, para quem não conhece, essa é a tamareira, né? E é a árvore que produz tâmaras, e elas são muito comuns no antigo sudoeste asiático. E em minha interpretação particular, como o fruto da tamareira contém uma grande quantidade de açúcar e é muito nutritivo, a imagem do fruto é mais apropriada, embora de forma negativa, para ler ambas as tamares juntas. Suas amargas experiências de violência não são tão doces quanto o fruto da tamareira, né? Para quem já experimentou tâmaras, elas são muito doces, elas são deliciosas, mas pensar numa experiência negativa, uma experiência de violência, nem sempre é o que a tâmara está associada, né? Mas é interessante como essas duas personagens, elas estão relacionadas a essa árvore e a esse fruto, sendo as duas também personagens que são marcadas pela violência. A história de Tamar, filha de Davi, é um dos textos de terror de Phyllis Treble na Bíblia hebraica. O livro que ela escreveu, Contos de Terror com Mulheres como Vítimas, histórias tristes não têm finais felizes. Usando a definição de Treble, a história de Tamar, nora de Judá, não pertenceria aos textos de terror por causa de seu final feliz. A feminista vitoriana Elizabeth Cady Stanton recusou-se a incluir em seus estudos passagens sobre Tamar, alegando que eram impróprias para a Bíblia da mulher. De acordo com a Mishnah, da tradição judaica, né, as duas histórias de duas Tamares diferentes devem ser lidas, mas apenas a primeira é interpretada. Eu interpreto aqui ambas as narrativas de forma crítica e intertextual, para revelar a violência de gênero na qual os perpetradores são homens da própria família da mulher.
E aqui está o livro, né, Textos de Terror, que eu pretendo trabalhar alguns desses textos no próximo ano aqui no canal, que vai trabalhar leituras da literatura feminista, né, sobre narrativas bíblicas, mas especificamente mostrando, deflagrando essas violências. Lembrando que hoje é dia 28 de novembro de 2025, e no dia 25 de novembro, nessa semana, foi o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Se alguém se incomoda com esse tipo de lembrete, é importante informar que as mulheres, hoje em dia, são mortas diariamente por cônjuges, por pais, por tios, por filhos, e nós estamos lutando para que isso pare. Então, uma forma de nós conscientizarmos também é trazermos uma reflexão sobre textos que são considerados por muitos como palavra de Deus. E se fossem palavra de Deus, então precisam também ser entendidos de acordo com como foram escritos originalmente, e, portanto, entender também que Deus seria esse imaginado que estaria por trás desse tipo de violência. Peterson demonstrou bem, a partir da narrativa da Bíblia hebraica e de textos legislativos, como as mulheres vivem em uma cultura que as torna vulneráveis à violência. Nesta live de hoje, eu irei aprofundar na violência doméstica, que defino como violência perpetrada por membros da família em relações de gênero desiguais, especialmente homens contra mulheres. No patriarcado antigo, a maior autoridade na família é o pai ou marido. Uma menina está debaixo da autoridade do pai até o seu casamento. Uma esposa está debaixo da autoridade do marido. Então, ela pertence ao pai até que, em seguida, pertença ao seu marido. O parentesco reconhecido é a linhagem do pai, patrilinear, e apenas nomes masculinos são listados em genealogias. Isso vai refletir uma sociedade patriarcal, tá? E é importante que a gente tenha esse entendimento específico. Deixa eu ver. Marco Silva, boa noite, seja bem-vindo, obrigada pela presença. Maria Helena Amaral, boa noite, doutora Ângela. Esse tema muito me interessa, muito obrigada, querida. Seja muito bem-vinda. Mari, tâmara? Sim, exatamente. Tamar significa tamareira, a árvore que produz tâmaras. Jurandir Silva, mulher, você sabe que até hoje tem mulher que leva tapa na cara por conta dessas historinhas? Lembra da filha da Palmirinha? Infelizmente tem algumas... Olha, eu gostaria que você cuidasse com a linguagem que usa para se referir a mulheres, tá bem? Eu não vou admitir linguagem de baixo calão aqui e desrespeito contra mulheres, tá? Então, quer se manifestar? Beleza. Eu só vou excluir esse comentário para ver se você aprende a se referir apropriadamente com relação a mulheres, e se não aprender, pode se retirar. Para mim, fica perfeito, tá bem? Já ouvi falar que a violência é um lugar familiar, por isso que voltamos para ele. Olha, eu prefiro que você trabalhe com fontes, tá bem? Geralmente, na psicologia, nós entendemos que existe o ciclo de violência, mas não recomendo que use de forma tão generalista uma coisa dessas, porque nem psicólogos generalizam dessa maneira, tá bem? Hashtag fica a dica. Mari, esse livro vai ser bom traduzir.
textos de terror. Sim, eu vou trabalhar alguns desses textos, pode deixar, tá bem, querida? Pode garantir que eu vou trazer esse material para vocês, com certeza. Mari, a Bíblia está cheia de histórias de violência contra mulheres feitas por homens. Sim, e veja, violências que nós acabamos de presenciar aqui no chat, porque microviolências também são formas depreciativas de se referir a mulheres. Então, veja como a nossa sociedade é estruturada a partir da violência, principalmente sobre mulheres. Eu estava assistindo, inclusive, assisti o filme da Prime Video sobre a Ângela Diniz e estou assistindo a série sobre a Ângela Diniz na HBO, né? E você é colocado diante de inúmeras violências a partir, inclusive, da linguagem usada pelos advogados contra ela, falando de forma depreciativa, a ponto de afirmar que ela pediu para ser morta. Então, existe toda uma violência estrutural que quem não enxerga essa violência são exatamente as pessoas que estão acostumadas a ela e estão também se valendo dela para ter seus privilégios. Tá? Isso é um fato. Tiago Faria Mello, boa noite a todos, boa noite, membro do canal. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Quero também dar boas-vindas ao Alice Souza, que reativou sua membresia aqui no canal. Repetindo um aviso importante, os slides da live de hoje já estão no drive do Espaço das Deusas, tá bem? Então, vamos lá para a nossa aula, né? Lembrando, para quem chegou depois, né, que a live é dedicada a Ana Clara Sodré, que é a filha da Cláudia Antonieta, que é membro aqui do canal, né? A Clarinha faleceu essa semana e hoje foi cremada. E essa live de hoje, eu para quem chegou agora, ou vai chegar depois, ou vai ver mais tarde, o começo da live eu já anunciei e dediquei a live em homenagem a Clarinha, tá bem? Que quando falarem com Cláudia Antonieta, transmitam carinho, apoio, força para ela, porque ela perdeu a filha dela de 22 anos essa semana, tá bem? Muito bem. Vamos lá. Então, nós vamos agora, especificamente, começar com a narrativa de Tamar e Judá, tá bem? A história de Tamar é narrada por meio da narrativa a respeito de José. Então, lá em Gênesis, né, está tendo uma sequência de narrativas em torno da personagem José. E o capítulo 38 de Gênesis é basicamente um capítulo que é um parênteses em torno da figura de Judá, que ocupa um lugar de destaque. Na narrativa de José, Judá já tem destaque, porque ele é o irmão que gostaria de salvar José. Isso é visto em Gênesis 37, 26 a 27. E que atua num momento culminante dessa história também, lá em Gênesis 44, 18 a 34. Judá se distancia de seus irmãos após a venda de José, e na terra da Palestina ele se casa e tem 3 filhos, Onã e Selá. Não se sabe nada sobre a família de Tamar, além de que era jovem, palestina e plenamente fecunda. Tamar casa-se com mas a Bíblia descreve que este morreu por seu comportamento perverso. Não há detalhes sobre o comportamento de mas ele se casa, então, com uma moça nativa da terra e ele falece em seguida. Gênesis 38 retrata a autoridade de Judá, né, o pai de de Onã e de Selá, em relação ao casamento. Lembrando que, se você quer estudar sobre essas narrativas de Gênesis, você tem um curso gratuito aqui no canal, na playlist Personagens do Pentateuco. Então,
Veja que Judá, ele escolhe a sua própria esposa e também escolhe Tamar como esposa de Er. Então, Judá, ele tem uma autoridade específica sobre o casamento aqui, e ele vai, então, escolher quem vai casar com o filho mais velho dele, que é o Er. Como nora, Tamar pertence à família de Judá. Então, nós estamos vendo regras sociais muito específicas aqui, naquela cultura do antigo sudoeste asiático. Infelizmente, o seu marido morre antes que ela engravide. Ele não consuma o casamento com a gravidez dela, e de acordo com a interpretação judaica, que é bem posterior ao texto, ele faz isso de propósito porque quer que sua esposa permaneça bonita. Então, veja que os judeus, eles já vão dizer que o Er não consome o casamento, né? Ele não engravida sua mulher, eles vão simplesmente enfiar no texto uma informação que não está no texto, né? Então, a interpretação judaica é que ele não quis engravidá-la para mantê-la bonita. Isso aí já é um olhar judeu sobre o texto que foi escrito antes da existência de qualquer monoteísmo, tá? Então, ao fazer isso, ele apenas explora sua sexualidade, e isso é uma violação da maternidade. Ter um filho estava relacionado à dignidade da esposa naquela cultura. Ser uma viúva sem filhos no patriarcado judaíta é um estado de não ser abençoada, uma humilhação pública. Essa é a primeira experiência amarga de Tamar como membro da família de Judá. Lembrando, gente, que as regras em relação à família, em relação a parentesco, a produção de novas gerações, nós trabalhamos isso no curso Legislação Levítica, tá? Para entender todo o funcionamento daquelas sociedades específicas, é só adquirir o meu curso Legislação Levítica que você vai ter um entendimento, um estudo mais imersivo em relação a esses textos. A lei judaíta oferece um remédio para o problema de uma viúva sem filhos, que vive com seu cunhado. Um homem não pode casar-se com a viúva de seu irmão, né? Isso está em Levítico, o que é uma união ilícita chamada abominação, tá? Toebá é o termo hebraico, né, para abominação. Exceto no âmbito do casamento chamado levirato, ou ibum, que está descrito em Deuteronômio 25, tá? Em latim, o levir é cunhado, né? Então, o homem deve compartilhar sua semente masculina com seu irmão falecido, engravidando sua cunhada. Então, a viúva sem filhos é dada em casamento ao irmão do marido falecido. E, segundo essa lei, o primeiro filho que eles tiverem vai ser considerado filho do falecido. Isso para gerar semente dele, tá? Entra em cena a lei do levirato. O próximo filho casa-se com a viúva e o primeiro filho que tiver com ela será considerado filho do falecido. A partir dessa noção, é possível a compreensão de que o conceito de vida após a morte está relacionado à cosmovisão oriental de que a família é constituída de vivos e mortos. Essa noção de que a família ela é constituída de vivos e mortos é exatamente por quê? Porque os ancestrais fazem parte da família e que o falecido ainda pode gerar descendência através dessas regras culturais que posteriormente se tornarão legislação, ok? O nome dos mortos deveria ser mantido através do ato de um levir, o cunhado, né? Ao gerar filhos em seu lugar, e como a ideia de Sheol, mundo dos mortos, se contrapõe à aniquilação total, esses antepassados são honrados e mantidos na linhagem familiar, e as propriedades são mantidas na família com o nome da linhagem do falecido. O levirato era uma obrigação social, também para com a viúva, tá, gente? Porque essa lei protegia as viúvas, fazia com que elas tivessem quem as sustentasse, tá?
O levirato, então, era uma obrigação social e a recusa de cumpri-la era claramente considerada reprovada pela divindade. Não se tratava, portanto, de um casamento como nos moldes da sociedade atual. Era uma espécie de serviço de inseminação para a viúva. A viúva estaria ligada, ou seja, casada com a família, até que não houvesse mais filhos com quem ela pudesse casar. Essa ligação lhe garantia sustento, segurança e reputação. Isso a livraria da indigência, da desgraça e da desonra. E veja que uma sociedade patriarcal, ela é fortalecida com esse discurso. O discurso de que a mesma sociedade provê tudo o que a mulher precisa para ter sustento, segurança e reputação. E quando a mulher ela se recusa a viver dentro desses padrões, é colocada a culpa sobre ela, como se ela estivesse sendo ingrata para com essa sociedade patriarcal que a mantém debaixo de um jugo sem nenhum tipo de autonomia sobre si própria. Sem filhos, uma viúva não tinha provisão financeira e era forçada a pedir esmolas ou fazer coisas consideradas piores. O costume do levirato, que mais tarde virou realmente uma lei, em Deuteronômio 25, visava evitar essa situação. Um descendente masculino deve carregar o nome do falecido. Se um homem se recusar a cumprir seu dever de levirato, ele deve apresentar sua recusa perante os anciãos como testemunhas e submeter-se à cerimônia de halitzá. Então, a viúva poderá casar-se novamente com outra pessoa. Então, ele será humilhado publicamente e sua família doravante será conhecida como a família do que não tem sandálias, um apelido para um judaíta egoísta, bem como um termo depreciativo para sua família. E aí, na cerimônia pública, ele é forçado a tirar as sandálias. Isso acontece lá no livro de Ruth, né? Que um parente próximo tira as sandálias e dá para Boaz para que ele tome e case-se com Ruth, né? Tem uma live sobre Ruth aqui no canal e vocês podem ver sobre isso. Muito bem, após a morte de Er, que é o filho mais velho de Judá, o dever do levirato recai somente sobre Onã, o segundo filho, porque Selá não atingiu a maioridade. A Mishnah, que é o texto judaico posterior, estipula que se um homem se recusar a consumar um casamento levirato, a propriedade do irmão falecido passará para o pai. Se esse casamento ocorrer, o homem adquirirá o título da propriedade de seu irmão. Onã, então, herdará metade da propriedade de seu pai se Er não tiver herdeiro. Sua herança será menor se seu irmão tiver um herdeiro. Assim, alguns intérpretes bíblicos apontam para a razão econômica como a causa pela qual Onã não compartilha sua semente com Er, né? Então, vai ter um problema que Onã também não vai consumar o casamento, ele vai ter relações sexuais, mas não, ele não vai basicamente engravidar a viúva, né? Ele é considerado egoísta por não compartilhar um herdeiro com seu irmão. Toda vez que Onã se deita com Tamar, isso de acordo com o texto bíblico, ele derrama seu sêmen no chão e assim apenas explora sua sexualidade. Para Onã, entretanto, seria melhor que Tamar nunca tivesse filhos, assim o pai dividiria a herança em apenas duas partes. Foi por isso que ele decidiu praticar o que chamamos de coito interrompido, uma das formas mais antigas de controle de natalidade. No caso de Tamar, era duplamente cruel. Não apenas impedia a gravidez, que era o que ela mais ansiava, mas também lhe roubava qualquer prazer na relação. Onã usava Tamar sem escrúpulos, tratando-a como uma prostituta e não como sua esposa. Seu comportamento permitiu-lhe até um lugar nos dicionários, porque em alguns dicionários, uma das acepções para a palavra onanismo é justamente o alto prazer, tá? Então, em alguns dicionários ainda existe esse termo referindo-se exatamente a essa narrativa bíblica, tá, gente? Ser apenas o objeto sexual de Onã certamente contraria seus desejos como esposa. Uma ofensa em sua esfera pessoal que é difícil de provar. Essa é a segunda experiência dela de violência doméstica.
Como Onã violou a prerrogativa sexual de seu irmão, um relacionamento incestuoso, um crime capital, Javé também lhe tira a vida. Isso de acordo com a narrativa, tá? Que foi Javé que matou Onã. O narrador explica a morte de Er e Onã da mesma maneira. Eles fizeram coisas ofensivas a Javé, então ele lhes tira a vida. Isso implica que Tamar é inocente e não a causa de suas mortes. Como o pai de Er, Judá é moralmente responsável por dar Selá a Tamar. Então, de acordo com a legislação, com a tradição, né, o próximo filho, então, deveria casar com a viúva. Como Selá já havia nascido quando Er se casou, a Mishnah estipula que ele também é um levir em potencial, com um casamento levirato adiado até que ele seja adulto. No entanto, Judá suspeita que as mortes de seus 2 filhos têm algo a ver com Tamar e não quer que Selá sofra o mesmo destino. Então, sem ser franco com ela, sem falar diretamente com ela, Judá decidiu não o entregar ao seu filho restante. Com base no argumento de que Selá é muito jovem para casar, Judá ordena que ela retorne temporariamente ao seu pai biológico, enquanto espera que Selá cresça. Assim, Tamar fica legalmente ligada a Selá, mas impedida de qualquer perspectiva na vida, né? Ela deve permanecer viúva e não ter relações com outro homem até o seu casamento levirato. Então, é possível perceber o quanto uma mulher estava à mercê de uma sociedade patriarcal, sendo identificada como pertencendo a alguém, marido, pai, família, do sogro, etc. Confiando plenamente no plano de Judá, ela retorna ao seu pai biológico e veste suas roupas de viúva por anos. Depois de esperar por muito tempo, ela finalmente percebe que Judá não pretende cumprir sua promessa. Selá cresceu, mas ela ainda não lhe foi dada como esposa. Pela 3ª vez, ela é traída pela família do marido, agora por seu pai, né? Pelo sogro. Ela é uma vítima em defesa da traição e da humilhação dos homens de sua família, que têm autoridade sobre seu corpo. Seu direito à descendência e à maternidade é violado por homens em quem ela confia. Ter um filho para ele é seu nobre objetivo, perpetuar o nome de seu marido para que seu nome não seja apagado entre os judaítas. Porém, somente uma verdadeira viúva poderia ser recebida novamente na casa de seu pai. Ou seja, tem essa problemática, tá, gente? O que é uma verdadeira viúva? É uma viúva que não tem mais irmãos, não tem mais levir para casar. Então, ela não teria mais marido, ela poderia se casar com outra pessoa, ela poderia voltar para a casa do seu pai, mas ela não era uma verdadeira viúva, porque ela ainda pertencia à família de Judá, porque ainda tinha um filho de Judá com quem ela deveria se casar. Então, ela é devolvida para a casa do pai, não sendo uma verdadeira viúva. Então, enquanto restasse a Judá um único filho vivo, com quem Tamar poderia se casar e se deitar, ela permaneceria casada a esta família. Legalmente, portanto, Tamar é considerada noiva de Selá. Por reter seu filho, Judá desonrou Tamar. Depois a mandou de volta para casa, sem dinheiro, sem filhos e em completa desonra pública. Ela, uma repudiada com 3 problemas graves. Era jovem, mas não disponível para casar. Aparentemente estéril, porque já teve 2 maridos e não teve filhos. Então, aparentemente, ela que não poderia ter filhos. Ela era viúva 2 vezes, ela foi abusada, enganada e esquecida. Então, a primeira situação dela aqui é essa, em torno desses costumes, dessa sociedade específica, tá bem? Deixa eu ver, Tiago Faria Mello, lembrei da live da Tupá sobre Tobias, o temor da primeira noite, fiz uma associação indevida, não fez, ótima associação, boa lembrança, Tiago. Quem não assistiu, assista a live com a Tupá Guerra aqui, porque tem todas essas questões e legislações em torno do casamento. É uma situação extremamente precária em relação à posição da mulher,
tá? E a gente vai ver aqui que nessa narrativa em torno de Tamar, nós vamos ter assim um suposto final feliz dentro da estrutura patriarcal. Veja que não está se considerando aqui nenhuma das violências que Tamar está sofrendo. Ela está, né, ali debaixo de uma estrutura em que ela precisa seguir, e o auge que ela pode alcançar é conseguir um filho para manter o nome do primeiro marido dela. Então, veja que o alvo da mulher aqui é trazer honra para esse homem. Na história de Tobias, né, o medo da primeira noite, tem questões muito paralelas, né? Uma ótima associação, viu, Tiago? Bem lembrado, porque nós vamos ver estruturas. Claro que precisa se levar em consideração uma questão. Essa narrativa aqui, a narrativa de Gênesis, de Tamar e Judá, e a narrativa de Tobias, elas têm um período de tempo entre elas, tá? Não é uma narrativa tão atrás, a de Gênesis, não é porque Gênesis que é antigona, ou possivelmente essa narrativa pode ser pós-exílica, tá? Não tem problema, uma das suposições é essa. Por quê? Porque a ênfase está em Judá, um dos 12 filhos, para legitimar a proeminência dos judaítas sobre as demais tribos, né? Então, é claro que já tá na cara que isso aqui é quando o reino de Judá ou os judaítas já estão ali querendo legitimar a sua posição dentre outros grupos culturais em torno deles. Mas é importante que a gente perceba que mesmo tendo uma distância entre a narrativa de Gênesis 38 e o livro de Tobias, nós vamos ter paralelo sim, e acho que é uma boa ideia ler essas narrativas uma do lado da outra e perceber essas semelhanças. Valeu, Tiago, pela lembrança, viu? E assim a gente vai construindo a pesquisa, né? Às vezes eu estou tão enfiada na narrativa que eu acabo esquecendo dessas possibilidades. Muito obrigada mesmo pelo comentário. E aí, o que acontece? Tá? Na estação de tosa das ovelhas, né, na época em que vão tosar as ovelhas, Judá, ele vai, agora viúvo, né, ele apareceu na cidade e Tamar decidiu agir por conta própria. A situação tinha a ver com dar continuidade ao nome da família. Selá não poderia se casar enquanto Tamar estivesse viva, porque ele estava preso ao levirato e vice-versa, tá? Ela estava presa a ele. Então, Tamar queria preservar o nome do marido morto e libertar-se da posição de viúva à espera. Ela tinha o direito de ser a mãe do herdeiro de Judá. De seu ponto de vista, ela estava prestes a fazer um favor para Judá, e não apenas dar-lhe prazer sexual. Ela não procurava casamento, nem honra, nem vingança, mas ela procurava ter filhos e o futuro que eles representavam, tanto para a linhagem de Judá como para sua própria segurança financeira. Ela decidiu sacrificar sua reputação, sofrer e agir em favor de seus objetivos. Então, após a morte de sua esposa, Judá faz a viagem a negócios a Timna, e tendo recebido informações sobre essa viagem, Tamar tira suas vestes de viúva, coloca um véu e, vestida supostamente como prostituta, ela se senta à beira da estrada por onde Judá está prestes a passar. E aqui duas palavras são usadas nessa narrativa, zoná e quedechá. A princípio, o termo zoná aparece no versículo 15, tá? E tem o sentido de prostituta, de dona de estalagem, de comerciante, tá? Tem vários sentidos aqui esse termo. Quedechá é da raiz de kadosh, de santo, e que significa sagrada, santa. Ou seja, nessa narrativa você vai ter duas palavras que vão se intercalar aqui e que pode ter relação dela ter se vestido como uma sacerdotisa.
que eram as Kedeshot, né? E ela ser interpretada pelos judaítas como prostituta, porque geralmente as sacerdotisas estrangeiras ou sacerdotisas do culto considerado nativo, né, estrangeiro, eram chamadas de prostitutas. É o que aconteceu agora há pouco. Você olha para uma pessoa, o cara olha para a mulher e ele fala uma palavra de que a desmoraliza, né? Sem levar em consideração o que ela está representando de fato ali. Beleza? Então, aqui é interessante que os dois termos vão se intercalar, e eu fiz questão de pegar o texto hebraico aqui para vocês, só para mostrar, tá? Então, olha aqui. Então, removeu as roupas, lembrando que o hebraico se escreve da direita para a esquerda, tá? Essa aqui é a tradução do Edson de Faria Francisco, então eu vou apontar algumas questões. E removeu as roupas da viuvez dela, de sobre ela, cobriu com o véu ou o chale. Nós vamos ter uma live só sobre a questão do véu semana que vem, hein? Não percam. E se enrolou e se assentou na entrada de Enaim, que é junto ao caminho para Timna, porque viu que cresceu Selá e ela não foi dada para ele como mulher. Então, aqui, né, ela decidiu tomar uma iniciativa. Ali, ó. E a viu Judá e a considerou como prostituta. Olha o que está escrito. E a considerou como uma zoná, uma prostituta. Então, aqui não diz que ela era uma prostituta. Diz que Judá a considerou uma prostituta, porque cobria a face dela e se desviou para ela no caminho e disse, vamos, por favor, entrarei a ti, né? Exatamente isso, assim que se dizia, eu vou entrar em você, né? Porque não sabia que era a nora dele. Então, ela disse, ela vai negociar com ele, né? Vai ter a negociação aqui, que darás a mim, quando vieres a mim. Então, ou seja, quanto que você vai me pagar, né? E disse, eu enviarei o cabrito de pelos dentre o gado miúdo, e disse, se deres a garantia até o teu enviar, e disse, que garantia que darei para ti? Então, o que ela vai dizer? O teu selo, o teu cordão e teu cajado. Ou seja, elementos que são típicos da identidade dele, que são suficientes para identificá-lo. Ela pede 3 elementos dele, o cordão, o cajado, né, e o selo dele, e ele entregou para ela para garantia do pagamento, né? E entrou a ela, ou seja, né, ele teve sexo com ela e concebeu para ele, ou seja, ela engravidou. E se levantou e foi e removeu o véu dela de sobre ela e vestiu as roupas da viuvez dela. E Judá enviou o cabrito, né? E olha só que interessante nessa parte. Ele vai enviar as coisas do pagamento dela pelos servos dele, tá? O companheiro dele, o adulamita, para pegar a garantia da mão da mulher. Mas não a encontrou. Então, o companheiro de Judá, lá, o amigo dele, vai lá e vai pagar a mulher. E ele não encontrou ela. Aí, como que ele pergunta? Olha que interessante aqui no 21. E perguntou os homens do local dela, dizendo, onde... Isso aqui é a porcaria de tradução do Edson de Faria Francisco. E eu digo porcaria porque... já desbanquei isso na minha tese de doutorado, né? Porque aqui não está escrito prostituta. Aqui está escrito Hakedeshá. Kedeshá vem de Kadosh, de santo. Então, a sagrada. Tá? Veja que interessante que no texto, e no hebraico, no texto ali, Judá a considerou uma prostituta. Mas quando o amigo de Judá vai procurar ela, ele procura pela sagrada. Onde está a sagrada? Em Enaim, junto ao caminho. E eles vão dizer, não havia nenhuma sagrada. Olha aqui, o que deixar aqui? Então, traduzir por prostituta, isso aqui é uma visão
depreciativa de uma sacerdotisa nativa, que não é judaíta. Então, esse olhar aqui, gente, já é o viés do tradutor, tá? Porque aqui está escrito que deixar. Que deixar. Olha, tá aqui, ó. Opa, aqui embaixo. Tá? E retornou a Judá e disse, não encontrei, os homens do local também disseram, né? Não tinha nesse lugar alma, que deixar, não é prostituta, não é zonar. Então, Judá disse, então, que pegue para ela as coisas que eu deixei lá, né? E não encontrei, basicamente isso. Beleza? Só para vocês perceberem que no texto nós vamos ter esses dois elementos, e muitas vezes na tradução vai ficar isso, prostituta, prostituta sagrada, prostituta, prostituta sagrada. O termo hebraico é zonar e kedeshá. Kedeshá não é prostituta aqui nem na China, tá? E nunca foi. Kedeshá, desde Heródoto lá, é a ideia de dizer que as sacerdotisas de outro povo são prostitutas. É uma forma de depreciar ou uma forma já de não considerar sagrada a função dessas mulheres que não são do seu próprio povo. Tá? E lembrem, aqui a gente precisa ter sempre em mente, lembrar, Tamar é uma mulher nativa. Judá pega uma mulher ali palestina, ou cananeia, como muitos vão dizer. Ela é nativa, ela não é da família de Judá, ela não é do povo de Judá. Tá? Então, veja que ainda tem essa problemática, esse estigma que vai ser lançado sobre ela. Tá? Fernanda Aragão, passando aqui para lhe desejar boa noite, professora. Amanhã, com calma, assistirei. Boa noite, querido. Seja muito bem-vindo. Até a próxima, então. Obrigada pela passagem por aqui. Então, eu fiz questão de mostrar o texto hebraico para vocês entenderem que a pessoa pode estar traduzindo ali. Por isso que, vou comprar um interlinear. Se você não souber hebraico, você vai ser refém da tradução do Edson, tá? Ter o interlinear não faz você saber hebraico. Só vai fazer você ficar refém da tradução do Edson, tá? Então, você precisa saber o hebraico. Eu tenho curso de hebraico, pode clicar no Linktree lá em cima, ou no chat fixado, ou na descrição de todos os vídeos do canal. Eu tenho um curso de hebraico bíblico, módulo básico, para você já começar a entender as problemáticas, tá? E minha tese de doutorado, eu vou trabalhar o termo que deixar em detalhes todas as ocorrências na Bíblia hebraica. Muito bem. Então, zonar e que deixar não são considerados idênticos ou meramente semelhantes, mas é notável que a Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego, né, atribua a mesma palavra pornê em ambos os termos hebraicos. Já na primeira tradução da Septuaginta, eles já vão juntar zonar e que deixar de forma problemática, tá? Por quê? Porque isso reforça o estigma. Não há evidência de que uma prostituição cultural tenha existido no antigo sudoeste asiático. Começa por aí. E o termo seja sempre relacionado ao preconceito religioso para com cultos considerados estrangeiros. Então, tem que cuidar, tá, gente? Não é porque alguém que você considera, nossa, o grande estudioso, fala uma asneira que você vai aceitar aquilo sem pensar. Beleza? Que deixar é um termo cujo sentido está relacionado à santidade e, portanto, deve ser traduzido mais adequadamente para sagrada ou santa. Embora a lei assíria ditasse que as prostitutas comuns deviam permanecer sem véu, as sacerdotisas palestinas eram obrigadas a usar o véu. E elas não apenas usavam o véu enquanto esperavam por clientes, mas durante o próprio ato sexual, dando a seus parceiros a ilusão de que eles estavam, na verdade, tendo uma relação sexual com a própria deusa.
Dessa forma, os homens podiam convencer-se de que isso não era sexo, fazia parte de um culto, tá? Assim, os homens honravam os deuses e representavam o casamento divino da deusa com o deus para assegurar prosperidade e seus campos e rebanhos. E é interessante, ó, tá começando uma chuva muito grande. Se cair a live aqui, gente, não se preocupe que eu volto, tá? É interessante aqui, quando a gente fala especificamente desse ritual em que as mulheres tinham um véu cobrindo a cabeça para que elas não serem identificadas especificamente, né? E esse véu, ele vai fazer com que a identidade da deusa se sobressaia à identidade da própria mulher que está causando, né? Que está realizando o ato sexual ali. Então, é importante, de alguma maneira, que a gente perceba que na narrativa, nós não estamos... Aqui não vem ao caso ser histórico ou não, mas na narrativa, nós temos um homem que vai, na época de tosar as ovelhas, ele vê a mulher com o véu na estrada e ele vai ter relações com ela. Veja que aqui tem uma implicação. É a época de tosa das ovelhas. É uma época de preocupação com o rebanho. É uma época de preocupação com a prosperidade e fertilidade do gado, do rebanho. Então, nós temos aqui um ritual específico. Isso caracteriza que Judá está realizando um culto nativo. Não é somente uma relação sexual comercial aqui, não. A intenção dele, mesmo que ele tenha considerado ela uma prostituta, ela tinha um véu. E isso a caracterizava como uma sacerdotisa. Tá? Marco Silva, maldito Heródoto, as sacerdotisas gregas ele não chamava de prostituta. E olha que havia na Grécia os cultos orgiásticos, sempre assim, o Ocidente sempre menosprezando outras culturas. Foi Heródoto mesmo que começou com essa loucura, né? Com essa bizarrice de chamar sacerdotisas estrangeiras de prostitutas cultuais, né? E veja que, por mais que haja orgia sexual num ritual, se é um ritual religioso, não pode ser chamado de prostituição. Porque prostituição, gente, aqui eu não estou falando prostituição, até na minha tese eu trabalho sobre isso, prostituição é um trabalho sexual, é um trabalho muito específico. Agora, sexo dentro de um ritual religioso não é um trabalho. Sexo dentro do ritual religioso é um culto. Então, é a mesma coisa, por exemplo, se eu leciono, eu sou professora, mas se eu vou num culto, se eu vou num ambiente religioso e dou uma palavra, eu não estou sendo uma professora ali. Não é a minha profissão que está ali. Já é um tipo de culto, é um tipo de celebração religiosa. E a gente precisa prestar atenção que não é porque tem sexo que é prostituição. Tá? Se tem orgia, se tem sexo, mas está num ambiente religioso, então é culto, não é prostituição. Não é serviço sexual. Tá? A função de sacerdotisas, a função de pessoas dentro de um culto, dentro de um local religioso, não pode ser chamado de prostituição, ainda que se realizem relações sexuais ou orgias. Ok? Nós temos que começar a mudar a nossa mentalidade de que prostituição não é errado. Nós precisamos entender que a estrutura patriarcal, a estrutura de violência contra a mulher, ela é construída a ponto de dizer que ela não tem autonomia sobre o próprio corpo e que se ela está fazendo algum tipo de trabalho sexual em que ela está especificamente
escolhendo fazer aquele trabalho, então ela é indigna, que aquilo não é trabalho, que ela precisa de ajuda. Então, percebam que as pessoas tendem a ter um pensamento salvador em relação às mulheres, né? Um pensamento completamente para dizer que as mulheres precisam ser salvas. Então, chamar uma mulher de prostituta não é um xingamento. Chamar uma mulher de prostituta, sem que ela o seja, é ignorância, tá bem? Dizer que uma mulher que realiza uma relação sexual dentro de um culto, ou que existe uma orgia religiosa e que aquilo você chama de prostituição, você está sendo ignorante e principalmente preconceituoso, tá bem? Então, dentro do próprio texto hebraico, nós temos palavras distintas. A própria palavra zoná também não tem somente o sentido de prostituta, também tem o sentido de estalajadeira, de dona de uma hospedagem. Nós já falamos sobre isso na live sobre Raabe aqui no canal. Recomendo que vocês vejam essa live, tá bem? Porque a gente precisa começar a entender os termos dentro daquilo que eles se propõem a significar. Eu vou continuar projetando aqui para vocês. Então, esse termo é muito importante para que a gente entenda e entender também que Judá pode estar sendo caracterizado aqui como cultuando dentro de um culto nativo por estar realizando uma relação sexual aqui como mulher com véu, tá? Então, o que pode ser uma evidência é o uso do véu por Tamar, que distinguia os dois tipos de serviço. Sim, são dois tipos de serviço diferentes, prostituta e sacerdotisa. E que dificultou o reconhecimento dele para com ela. Então, por ela estar com véu, ele não sabia que ela era a sua nora. Tá? Ela não quer ser reconhecida e quer que Judá pense que há uma sacerdotisa. A esposa fiel e passiva agora está em ação. Quando Judá vê a sacerdotisa, ele se vira para ela sem perceber que é Tamar. E antes de terem relações sexuais, ela pergunta sobre o preço de seu serviço. Ele promete a ela um cabrito que não está disponível no momento, o que significa que o que ele está fazendo é por impulso, porque se ele tivesse se preparado para aquilo, ele tinha levado o cabrito com ele para o pagamento, né? Com a experiência anterior de Tamar de ter sido traída por seu pai, ela agora pede seus objetos pessoais como garantia, tá? O selo, o cordão, o cajado, né? A relação sexual ocorre no contexto sagrado, embora não se aplique a Tamar, que não é uma sacerdotisa de fato, né? O narrador vai deliberadamente não torna o nome de Tamar explícito ali nos versículos 14 a 23. Após o ato, ele deixa com ela objetos que serviam para identificá-lo, a fim de enviar mais tarde o pagamento. Então, isso a gente percebeu, né, no texto hebraico. Tamar conseguiu o que queria e estava grávida. Esse é o importante. Tendo concluído sua missão, Tamar tira o véu, veste novamente suas roupas de viúva e retorna ao seu pai biológico. Judá cumpre sua promessa e envia um cabrito para recuperar seus pertences pessoais, mas descobre que a sacerdotisa já se foi e, segundo os testemunhos dos moradores, nunca houve uma sacerdotisa ali. O intercâmbio entre mulher sagrada e prostituta no texto vai refletir a desmoralização judaíta sobre as sacerdotisas palestinas, tá? Então, Judá presume que sua dívida está cancelada porque não encontrou mulher, mas é importante que a gente perceba aqui que existe essa situação específica de que o fato do texto
fazer esse intercâmbio entre Judá, né, toda a situação ali de dizer que ele pensa que ela é uma prostituta, ou ele depois chamam ela de quer deixar. Esse intercâmbio dos termos reflete exatamente a desmoralização dos judaítas para com essas mulheres nativas e seus cultos. Então vejam que são camadas e mais camadas e mais camadas de violência aqui sobre essas mulheres. Tá? Deixa eu só ver aqui como é que eu faço. Eu queria silenciar, porque o meu celular está falando comigo aqui, entendeu? Acho que não vai dar muito, não. Vou tentar deixar ele longe. Muito bem. Então, se não tiver, vocês não estão ouvindo o eco ali na minha voz, tá bom, tá? Porque eu entrei com o meu celular como garantia, mas acho que não vai mais cair energia. Muito bem, gente, vamos lá? Então, 3 meses depois, Judá é informado de que Tamar engravidou por ter se prostituído. Olha que interessante, gente, no versículo 24, né? Vamos ver lá na Bíblia hebraica. Versículo 24, aqui. Exatamente. E aconteceu que, como de 3 meses, foi relatado a Judá, dizendo, foi relatado a Judá, olha, prostituiu-se, ó, a palavra zoná aqui, prostituiu-se Tamar, a tua nora, e também eis que concebeu de prostituição, e disse, Judá, fazei-a sair e que seja incinerada. É isso mesmo que você ouviu. Então, primeiro, lembrem que Tamar era nativa, era palestina, ela não era do povo de Judá. Então, o que chega no ouvido dela é que ela se prostituiu e engravidou. E a primeira coisa que ele diz é, traz ela para fora e queima ela. Tá? E é isso mesmo, ele fica furioso e a condena à morte por sua infidelidade a Selá, sem nem sequer mandar interrogá-la. Ele ordena que ela seja queimada viva. Ele tinha esse direito porque ela pertencia à sua família, ainda que negligenciada. Veja, gente, que a noção de uma sociedade patriarcal, de que tem o controle, a posse do corpo feminino, é que toda a ação que é feita pela mulher sem a permissão desse sistema é considerado uma afronta tamanha que é justificável que ela seja morta. Esse pensamento existe até hoje. Homens que se acham no direito de, na defesa da sua honra, tirar a vida de uma mulher que lhes disse não. Homens que se acham no direito de chamar uma mulher de piranha, de prostituta, do que for. Homens que se acham no direito de determinar quem essas mulheres são e o que elas devem fazer com seus corpos. Então, veja que numa sociedade patriarcal, qualquer atitude de uma mulher sem a permissão desse sistema, sem a permissão de homens, é considerada justificativa suficiente para que ela seja morta. A própria série da Ângela Diniz na HBO mostra isso. Tá? Mas não precisa ir tão longe.
Foi em 2023 que parou-se de usar como justificativa para o feminicídio a defesa da honra masculina. 2023. Então, o poder do patriarca naquela época é visto nessa narrativa, tá? E não é porque é uma narrativa antiga, lá do antigo sudoeste asiático, que não tem relações conosco. Por quê? Porque uma sociedade em cuja maioria das pessoas se diz reconhecer esse texto como palavra divina, isso aqui é justificativa suficiente para que mais e mais mulheres sofram violência doméstica e sejam mortas. Então, aqui no texto, mesmo que Tamar não estivesse vivendo sob o mesmo teto que Judá, ele tinha o direito de determinar quem tinha acesso sexual a ela, porque ela pertencia à família de Judá. E aí nós temos essa noção que é transformada, que é trazida para as famílias que consideram esse texto palavra de Deus. De que as mulheres pertencem aos homens. E de que marido, sogro ou pai é quem determina quem tem acesso sexual à mulher. Então, a gravidez de Tamar aqui indicava que ela havia sido insubordinada. Como viúva, ela não poderia ter sexo com ninguém. Como estava grávida, tornara-se uma prostituta. O castigo comum era o apedrejamento. Mas o fogo só foi mais tarde usado quando se tratava da filha de um sacerdote, no caso de incesto, que está lá tanto em Levítico 20 quanto em Deuteronômio 22. Este é o clímax da violência doméstica sofrida por Tamar. A caminho de seu pai, ela lhe envia uma mensagem, né? Seu pai no sentido de patriarca, tá? Judá. Estou grávida do homem a quem pertencem estes. Lembra? Examine estes. De quem são esse selo, esse cordão e o cajado? Cara, ela foi muito esperta. Na narrativa, assim, ele imediatamente reconhece aqueles pertences pessoais como seus e admite: ela estava certa e eu estava errado. Pois não a dei ao meu filho Selá. Em vez de entender essa declaração judicial como sendo de que a culpa dele é maior que a culpa dela, né? Ela é mais justa do que eu, trata-se de uma confissão de que ela e não ele está certo. Judá não apenas admite que julgou Tamar mal e agora está reabilitando sua reputação, mas também admite que é culpado. E veja, nessa sociedade, somente ele pode reabilitar a reputação dela. Veja, é linda a história, porque ela vai ter um final feliz. Ela vai ter o final que a sociedade patriarcal permite que ela tenha. Ela tem o final mais feliz possível dentro de todas essas violências sistemáticas estruturadas nessa sociedade. Essa é a confissão pública de Judá. O comentário do narrador de que Judá não teve mais relações sexuais com ela indica que a relação sexual deles é problemática, tá? Então, ele não a toma como esposa. Se acontecer novamente, seu relacionamento sexual com ela seria categorizado como incesto ou um crime capital, tá? De acordo com a Mishnah, o casamento levirato entre um sogro e sua nora é proibido. Com Judá evitando deliberadamente um relacionamento incestuoso, a narrativa atinge seu clímax. Assim, sua confissão pública mostra-se eficaz para romper o relacionamento potencialmente incestuoso, caso o ato se repetisse, bem como para impedir a violência repetida contra Tamar, pois ela agora é uma mãe legítima da casa de Judá, ou seja, ela está grávida do filho de Er. Ela vai conseguir dar a linhagem ao seu primeiro marido. Essa história de Tamar tem um aparente final feliz.
uma viúva sem filhos, agora dá à luz a gêmeos, Pérez e Zerá. Se Judá é sogro de Tamar ou seu marido, não é a questão aqui, tá? Apesar de suas experiências de abuso sexual por Er e Onã, e finalmente da ameaça de ser queimada viva por Judá, a Palestina não judaíta Tamar é lembrada como parte da ancestralidade de Judá e Israel. Porque é por ela que a linhagem judaíta vai ser contada, tá? Antes de sua própria história terminar, Tamar é declarada mais justa que Judá, que foi o filho de Jacó escolhido por Javé. Ela é a única mulher identificada como justa na Bíblia hebraica. Tamar também é mencionada de forma honrosa no livro de Ruth, e é por isso ela acaba entrando na linhagem que é criada na Bíblia hebraica para o rei Davi, né? Tamar é justa no sentido de que teve mais preocupação que Judá pela descendência. Na Fenícia, do século XIX, antes da Era Comum, a mulher que garantisse pela descendência real a prosperidade do reino era chamada mulher da justiça do rei. Por causa da coragem de Tamar, a linhagem continuou e a vida foi preservada. Por essa razão, a tradição judaica a tem em alta estima. E ela também entra, se vocês forem ver na linhagem de Mateus, a genealogia de Jesus em Mateus. É uma genealogia que vai contar como são apenas 4 mulheres que são citadas nessa genealogia, e Tamar é uma delas. Tá? Mari, até hoje mesmo, tirando as exceções, esses homens violentos são os mesmos daquela época. A gente vê um padrão na estrutura patriarcal, e por isso é importante a gente fazer esses paralelos, porque o padrão da estrutura é o mesmo. Tá? Mari, Judá, adúltero, incestuoso, relações com a nora, essa história na Bíblia sempre me deu vontade de vomitar, e eles colocam essa narrativa como exemplo. Sim, elas colocam essa narrativa como exemplo, porque o foco ali é o povo de Judá nascer a partir dessa linhagem. Porque eles são os pais do povo judaíta. Então, ela vai ser colocada em autoestima, porque é dali, de Judá e Tamar, que vão nascer na prática, né? Apesar desses filhos serem considerados, o primeiro filho ser considerado do marido, o primeiro marido falecido dela, é dali que vai nascer os judaítas. É dali que, mais tarde ainda, vão ser os judeus. Por isso que os judeus, na tradição judaica, Tamar é colocada em grande estima, porque ela é a mãe do povo judaíta. Não interessa para eles quantas violências foram colocadas para essa mulher. E também não é a questão que se ela existiu ou não, tá? A questão é que essa narrativa, ela é uma narrativa fundante de um povo. E é uma narrativa exemplo de uma estrutura patriarcal. Tá? Vamos para a segunda Tamar, e daí a gente faz um paralelo aqui com elas. Agora acalmou a chuva aqui. Tamar e Davi. Agora a gente vai ter uma narrativa que é de 2 Samuel, tá? Por isso é uma narrativa que a gente acabou não vendo no curso de Saul e o usurpador Davi, porque a gente estava falando a respeito de 1 Samuel e a questão do trono, né? Mas aqui, em 2 Samuel, Davi já é narrado como rei. E ele tem filhos, tá? Ele tem 10 esposas e vários filhos. A força motriz da narrativa anterior é um filho sem filhos de Judá. Mas na narrativa seguinte surgem problemas entre os filhos de Davi, 2 Samuel 13, 1-22. Para quem fez o curso de Saul e usurpador Davi, aqui é como um capítulo 2, né? Uma continuação. Amnon é o príncipe herdeiro, primogênito de Davi, com sua esposa Ainoã. Tá?
Absalão e Tamar nascem de outra mãe, de Maacá, filha do rei Talmai de Gesur. A bela Tamar é verdadeiramente uma descendente real, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Tá? Então, ela tem uma linhagem real também por parte de mãe. Amnon está apaixonado por Tamar. Tá? Então, o filho mais velho de Davi, meio-irmão de Tamar, está apaixonado por ela. Uma atração fatal que a coloca em perigo. Ele fica, entre aspas, doente, né? Ele vai se mostrar vulnerável, debilitado, pois ela é virgem e parece impossível para ele fazer qualquer coisa com ela, né? Então, como princesa, sua vida diária se assemelha a estar em reclusão até encontrar seu futuro marido. Então, veja que também o corpo dela pertence também ao pai, tá? Sabendo da frustração de Amnon, né? Jonadab, seu amigo, filho de Sima, irmão de Davi, aconselha-o a fingir estar doente e sem apetite para que seu pai o visite. Amnon pede permissão ao pai, olha só, aqui a questão de que Davi é que possuía acesso a Tamar, a filha dele. Então, para conseguir acesso a Tamar, tinha que pedir permissão para Davi. Amnon pede permissão ao pai para deixar Tamar visitá-lo e preparar algo para comer diante dele. A pedido do pai, ela visita o irmão doente e faz alguns bolos diante dele. Ele pega a forma e coloca os bolos diante dele, ela, né, desculpa, mas ele não come a menos que ela mesma o sirva. Depois que ele manda todos na sala saírem, ela serve seu irmão, mas ele a agarra e pede que ela durma com ele, ou tenha relações com ele. Ela se recusa e o adverte. Não, meu irmão, não me force, pois tal coisa não se faz em Israel. Não faça nada de vil. Ele a estupra, e no texto em hebraico chama-se nebalá. Ele comete nebalá, algo tão vil, né? Ultraje. E é categorizado como um dos canalhas, um Nabal, tá? O termo Nabal é como canalha, né? E nebalá é um ultraje, algo que nem se menciona. Então, aqui tem um trocadilho hebraico. Nabal é aquele que comete nebalá, alguém que prejudicou seriamente a comunidade de Israel por meio de uma transgressão sexual. Então veja, ela foi estuprada pelo meio-irmão. Tamar propõe uma maneira honrosa para não obter a aprovação de seu pai para se casar com ela. Então, ela sabe que para que ela mantenha a reputação dela, para que ela tenha vida, sustento, ela não vai mais poder se casar com ninguém. Então, ela só poderia ter uma reputação, um sustento e uma segurança se ele se casasse com ela. Isso é a legislação, tá, gente? Então, veja que ela está jogando, veja que é uma outra Tamar, mas ela também está jogando o jogo do patriarcado. Ela está procurando a melhor situação dentro desse sistema de violência. E a melhor situação dentro desse sistema de violência é ela se casar com seu estuprador. Tá? Se ela não o fizesse, ela seria basicamente linchada, considerada um lixo, apedrejada e coisas assim. Então, de fato, o uso do vocabulário de irmãos nessa narrativa é marcante e sugere que a melhor maneira de lê-la é no contexto de um relacionamento fraternal. E aí nós temos Absalão, né? Então, eu não sei se vocês já ouviram falar de Absalão e a guerra de Absalão contra seu pai Davi, e aqui é o motivo, tá? Porque Absalão era irmão de Tamar, de pai e mãe. E aí, em relação a Absalão, Tamar é sua irmã, e Absalão é o seu irmão de fato, tá? Em relação a Amon, Tamar é a sua irmã e Amon é seu irmão. Mas isso legalmente é igual, mas nós sabemos que um é meio irmão do outro, no caso de Amon e Tamar. Os intérpretes bíblicos divergem sobre a gravidade da proposta de Tamar.
se tal casamento não é incestuoso e essa proposta é apenas uma tática para ganhar tempo ou coisa assim. Mas, independente disso, gente, é a única forma que ela tem de segurança, porque ela acabou a vida dela ali. Ela não vai conseguir um casamento, ela não vai conseguir segurança na sociedade. No entanto, o problema em questão não parece ser um relacionamento legal ou proibido, mas sim Nebalá. Não apenas a transgressão de princípios sociais ou religiosos fundamentais, mas também a consequente violação da comunidade judaíta. Sob tal ameaça iminente de estupro, Tamar naturalmente faria o possível para usar todos os meios disponíveis para ganhar tempo. E o crime de Amnon, em primeiro lugar, o Amnon, né, não é incesto, mas estupro, que é repreensível em todos os momentos, mas particularmente quando envolve um irmão e uma irmã. Dominado pela luxúria, ele a subjuga e se recusa a ouvir sua proposta. E é interessante o que acontece aqui. Ele faz de tudo para transar com ela, e depois que ele transa com ela, ele vai desprezá-la. Infelizmente, Tamar vive uma cultura de estupro, na qual o estupro é uma forma de expressar a dominação masculina. Então, estupro, gente, não é uma questão de sexo. Estupro é uma questão de poder. Por isso, não adianta castrar homem. Porque existem estupros usando objetos, tá? Estupro é poder, não é prazer, não é sexo. Estupro é uma forma de dominação. Pode castrar todos os homens do mundo, vai continuar tendo estupro. Tá? Então, por isso a gente precisa pensar sobre as coisas antes de falar impulsivamente e defender as coisas de qualquer jeito. A violência vai continuar, a dominação vai continuar. Quando ele a transforma em objeto do seu desejo, agora Amon a transforma em objeto do seu ódio. Ele a dominou, agora ele a despreza. Então, o seu ódio vai se tornar maior do que o seu desejo, segundo a narrativa, tá? Ele a expulsa, mas ela o adverte de que sua expulsão é pior do que a primeira injúria que ele lhe fez. Novamente, ele não quis ouvi-la. Até então, Amnon sempre chamava Tamar de sua irmã, até o versículo 11 ali, tá? Apenas para encobrir sua luxúria, mas uma vez satisfeita a sua luxúria e essa dominação, ele a chama de aquela mulher, no versículo 17. Ela cobre a cabeça de pó e rasga sua longa túnica, o tipo de vestimenta usada pelas filhas solteiras do rei. Agora ela está completamente humilhada socialmente, tá? Ela também coloca as mãos na cabeça e se afasta, gritando alto, Zaak, enquanto caminha. Esse Zaak não é apenas uma expressão pública de sua dor e desespero, mas também um apelo por ajuda e uma queixa contra uma injustiça. Um chamado com a máxima urgência para a intervenção da autoridade. No entanto, a resposta de Absalão, o irmão dela, é dizer-lhe para ficar em silêncio e não pensar na indignação que está vivenciando. Essa é a segunda experiência de violência. Tendo que ficar em silêncio e permanecer uma mulher desolada pelo resto da vida na casa do seu irmão Absalão. E aí, veja que ela se coloca nas mãos do outro irmão. Né? Como ela não é mais mencionada na Bíblia, não é impossível que ela tire a própria vida por desespero. E existe algo implícito aqui sobre isso, tá? Mas não será Javé que tira a vida dela, como no caso de Er e Onã. Absalão, aqui tem uma possível indicação, tá? Absalão vai dar o nome da sua única filha de Tamar, provavelmente em memória de sua irmã desafortunada, tá? E esse texto não contradiz outro texto que menciona 3 filhos de Absalão, se for assumido que eles morreram na infância, né? Então, é importante que a gente perceba que Absalão, ele vai criar uma raiva e ele vai basicamente estruturar uma vingança contra Amnon e contra Davi. Mas principalmente contra Davi. Tá? Ao ouvir tudo o que aconteceu, Davi ficou muito perturbado.
Peterson interpreta a forte emoção de Davi como vergonha pela perda da virgindade de Tamar, o que é muito mais possível, porque não teria essa coisa de, tadinha da minha filha, não. Poxa, né? Ela perdeu a virgindade, não vai poder se casar, não vai poder ser usada para fazer aliança com ninguém. No entanto, a questão central aqui não é tanto a perda da virgindade, mas o uso da força. Esse também é o problema. O elemento da força é indicado pela raiz hebraica. Tá? De fato, o uso da força não é o único elemento do estupro, de acordo com a definição atual do direito internacional, como enfatizado por Dubravka Simonovic, tá? Relator especial da ONU sobre a violência contra a mulher. E aqui eu quero inserir isso da contemporaneidade propositadamente. O uso de violência ou força demonstra falta de consentimento, mas não é um elemento constitutivo do crime de estupro. A falta de consentimento da vítima deve estar no centro de todas as definições de estupro. Então, não interessa se houve uso de força ou não. A questão é, houve consentimento ou não? A mulher está dormindo? Não tem consentimento. A mulher está bêbada? Não tem consentimento. A mulher está chapada? Não tem consentimento. Está com sono? Não tem consentimento. Se ela não consentiu, é estupro. E acabou. Tá? E isso é importante para que a gente comece a pensar sobre as nossas noções. Qualquer outro tipo de definição que escape, que não leve em consideração o consentimento, é uma justificativa para o estupro. Essa definição se encaixa perfeitamente com o texto narrativo, que considera o caso de Tamar, em primeiro lugar, como estupro. Mesmo o uso recorrente do vocabulário relacionado a irmãos nessa narrativa não aponta necessariamente para incesto, mas sim para a falta de sentimentos fraternos por parte de Amnon. Ele é um Nabal, um canalha, porque lhe faltam sentimentos fraternos no pior sentido. Estuprar sua irmã é Nebalá, é ultraje. Davi fica profundamente perturbado, mas permanece em silêncio, sem dizer uma palavra a Amnon, nem boa nem má. Não sabemos se Davi condena e afronta a afronta de Amnon, né? Mais tarde fica claro que sua tristeza pela morte de Amnon supera sua perturbação. Então você vê que Davi não faz porra nenhuma. Aí quando Amnon morre, né? Ele rasga sua veste, deita-se no chão, chora amargamente, lamenta por muito tempo, mas não há menção de suas lágrimas por Tamar. Leva 3 anos para que ele aceite a morte de Amnon e a presença de Absalão no palácio. A explicação de sua inação em relação a Amnon é fornecida por diversos textos antigos, como a Septuaginta, as traduções do latim antigo, Joséfo e o texto hebraico de Qumran. Todos esses vão tentar justificar a ação de Davi, ou a inação de Davi, né? Para o texto de Joséfo, né, você tem vários pesquisadores que vão trabalhar sobre isso. Diversas versões modernas da Bíblia adotam a leitura da Septuaginta, que descreve seu afeto especial por Amnon como seu primeiro filho. Novamente, esta é uma manifestação errônea de afeto na família de Davi. O outro Agapau tem Amnon como sujeito, né? Então, Davi lembra que ele é o amado, né? Nós falamos sobre isso na live sobre Batseba, né? Davi é o amado, né? Agora, esse amor de Davi vai para Amnon. Mas o afeto por Tamar se transforma em ódio. O afeto de Davi por Amnon o torna um rei fraco, incapaz de agir com justiça. Espera-se que um rei seja um administrador da justiça. A narrativa menciona a paternidade de Davi uma vez, por Jonadab, né? Mas seu reinado 3 vezes pelo narrador. E é interessante que o texto vai dar maior ênfase e preocupação de Davi pelo seu reinado do que por sua família. Amnon recebe impunidade porque o rei não faz nada.
O pai se identifica com o filho. O homem se uniu ao homem para negar justiça à mulher. Isso está lá no livro dos textos de terror da tribo. E é interessante aqui, porque nós vimos na live sobre Batseba que houve um estupro. Davi estuprou. Na narrativa, Davi estuprou Batseba. E agora ele se cala diante do estupro de um filho seu por uma filha sua. A inação de Davi contrasta com o ódio de Absalão por Amnon. Absalão aguardava uma oportunidade adequada para se vingar. Absalão odeia Amnon, não por causa do ódio deste último por Tamar, mas porque ele violou sua irmã sem ser punido. Ele mais tarde morre pelas mãos de Absalão. Sim, Absalão mata Amnon, é ele que mata. E depois ele vai lá arrumar muita encrenca com Davi, né? E por causa de Davi, Absalão vai ser morto. E aí nós temos uma história de violência doméstica. É notável que 3 mulheres na Bíblia sejam apresentadas da mesma forma. O Shema Tamar, o seu nome é Tamar, né? A Tamar, nora de Judá, Tamar, filha de Davi, e Tamar, a filha de Absalão, né? Em homenagem a sua irmã. Um nome que evocaria memórias amargas de violência doméstica. A primeira Tamar é traída e explorada sexualmente por seu cunhado, que deveria lhe dar um filho. Sua maneira de ter filhos é tão convencional, mas não incestuosa. Sua criatividade e coragem são louváveis porque ela se esforça para perpetrar o nome de seu marido, mas quase é queimada viva por seu sogro, embora este confesse publicamente seu erro de julgamento e tratamento injusto para com ela. Essa confissão pública a reabilita e abre um futuro para ela. Seus gêmeos nascidos são contados como filhos de Judá e parte dos ancestrais judaítas. As mulheres de Belém a louvam como a prefiguração ideal de Ruth. No Novo Testamento, Mateus, o redator de Mateus se refere a ela como ancestral de Jesus. O destino da segunda Tamar é diferente, não sendo lembrada como parte da história de Judá e Israel. Ao longo da narrativa, ela se torna um objeto dos homens, objeto de estupro de Amnon, objeto de proteção de Absalão e objeto de um evento infeliz aos olhos de Davi. Ela vive em uma cultura de silêncio que perpetua a violência doméstica e impunidade para seu agressor. Somente ao gritar publicamente, ela se torna um sujeito independente. Em uma sociedade que tende a encobrir a violência doméstica e silenciar as vozes da dor, expressar experiências amargas é necessário. E é por isso que eu convido vocês a adquirirem o curso de Jó, Submissão versus Resistência, em que a Ana Clara está participando da gravação do curso, né? A Ana Clara que hoje foi queimada fisicamente, mas entrando para ser uma ancestral, né? A filha da Cláudia Antonieta, que faleceu essa semana. No curso de Jó, eu lembro da Ana Clara gritando a sua indignação. E toda vez que uma mulher grita com indignação, ela é chamada de louca, ela é chamada de exagerada, ela é chamada de ressentida. E isso também faz parte das violências dessa sociedade. A leitura conjunta das duas narrativas de Tamares revela a violência doméstica no nível estrutural e sua resistência no nível prático. No nível estrutural, ambas as Tamares vivem uma cultura tradicionalmente patriarcal, com desigualdade de gênero e dominação masculina sobre a mulher. Como a posição da mulher é estruturalmente mais frágil, elas são vulneráveis à violência doméstica por parte dos homens de suas famílias, que deveriam protegê-las e apoiá-las. Essa violência tende a ser encoberta para não envergonhar a família.
Eis a importância da assertividade paterna para condenar e interromper a violência doméstica, admitindo abertamente a culpa ou não permitindo a impunidade. No entanto, a assertividade paterna não é suficiente no nível prático. As mulheres vítimas precisam tomar a iniciativa de se manifestar, de lutar por seus direitos violados, ao menos de expressar publicamente suas amargas experiências e gritar por justiça. A família e a comunidade devem ser capazes de proporcionar espaço para a dolorosa expressão das mulheres vítimas de violência. Embora as leis modernas garantam o direito das mulheres de expressar sua dor por causa da violência doméstica, seu silêncio persiste devido às pressões ocultas das estruturas patriarcais, que são insensíveis ao abuso e ao sofrimento das mulheres. As mulheres vítimas de violência são investigadas na busca de justificativas para a violência que elas sofreram. Ainda existe a estrutura de culpabilização das vítimas. E essa estrutura precisa acabar. De uma maneira ou de outra. Aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizei para essa explanação breve. E vocês podem depois dar uma pausa na live, né, para pegar as referências e colocar nas suas redes de busca. Os slides da live de hoje já estão lá no Drive do Espaço das Deusas, que é o espaço dos membros do canal. Então, se você se tornar membro e mandar um e-mail para mim, eu te dou acesso ao Drive com os slides das lives, tá? Em formato PDF. E aqui estão, inclusive, aqui nas referências, eu vou colocar até mesmo a minha tese de doutorado, por causa do estudo sobre o termo que deixar, tá? E eu vou trabalhar sobre a Tamar de Judá na minha tese também. Tá? Lembrando que domingo nós temos sorteio de livros e cursos, é o último domingo do mês. Então, fiquem ligados, 17 horas tem sorteio de livros, hein, gente? Não percam. Últimos dias para aproveitar, hein? Quarta-feira, dia 3 de dezembro, às 19 horas, vamos ter uma live sobre grávida de significado, a política da violência de gênero na lista de Herem da Estela de Mecha. Mais uma live para a playlist Sacrifícios Humanos. Sexta-feira, dia 5 de dezembro, às 19 horas, vamos falar sobre Ela Pegou o Véu e Se Cobriu. Vamos falar sobre o uso do véu no antigo Sudoeste Asiático e na Mesopotâmia. Qual o sentido do uso do véu para as diferentes classes de mulheres e deusas? E você pode adquirir minha tese de doutorado a R$130, frete incluso para todo o Brasil, através do meu Linktree lá no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos do canal. É só fazer um Pix de R$130 para qualquer um dos meus endereços de e-mail, que são chaves Pix, e mandar o seu endereço dos correios para meu e-mail, para que eu saiba para onde postar o seu exemplar. Se você quer parcelar no cartão, é só entrar no meu Linktree, e lá tem o link do Mercado Pago para você parcelar no cartão. E últimos dias para participar da rifa, R$10 a chance. Uma pessoa vai levar a trilogia completa da História das Emoções, da antiguidade à contemporaneidade, hein, gente? Você faz o Pix no valor de quantas chances você quiser, uma chance é R$10, e daí manda para o meu e-mail o seu nome completo, para eu saber quem vai concorrer, né? E também últimos dias para você aproveitar a Black November, tá? Promoção, pacote promocional de 40 cursos a R$700. Dia 1º de dezembro já volta a 1.500 o preço normal do pacote promocional, hein? Últimos dias para aproveitar. Só até domingo, dia 30 de novembro, hein, gente? Imperdível. Muito bem, perguntas e comentários.
Mari, o patriarcado é vendido pelos religiosos como uma proteção para as mulheres, mas na realidade é violência pura contra as mulheres. Exatamente. É essa estrutura, né? Controle de corpos e consciências. A mulher, ela tem uma liberdade dentro dos limites que os homens do grupo permitem. O momento em que ela contraria qualquer pensamento, vontade dessa estrutura, ela se torna um perigo, ela se torna, então, uma transgressora. E toda a violência que ela sofrer é justificada. Toda a violência que ela sofre obedecendo ao patriarcado e toda a violência que ela sofre desobedecendo ao patriarcado é justificada pela estrutura. Tá? E quero novamente enfatizar que essa live foi dedicada, né, a Ana Clara Sodré Gomes, a filha da Cláudia Antonieta, que faleceu essa semana, e quero que vocês aproveitem qualquer contato que tenham, qualquer, né, se tiverem, ou se puderem ir à praia, ou as cores favoritas dela eram as cores da praia, né, para ter um pensamento para enviar, né, para Cláudia Antonieta e sua família, em agradecimento pela vida da Clara, independente do que você crê ou como você pensa a vida, fica aqui a minha gratidão, e se você puder, adquira o curso do Livro de Jó, em que a Clarinha participa ativamente das gravações desse curso, e você vai conhecer uma pessoa fantástica, fenomenal, e vai entender o quão potente o legado dela é ainda hoje. Tá bem? Muito obrigada pela presença de vocês. Nos vemos domingo no sorteio. Obrigada por vocês terem ficado mesmo na hora que a tempestade, né, desligou a luz aqui. Eu vou tentar tirar o espacinho ali em que ficou sem live, né? Mas é importante que a gente entenda, né, o quanto nós estamos inseridos em sociedades em que as mulheres, elas não são vistas de forma igualitária com os homens, com as demais pessoas da sociedade, e isso não é exagero, é só ser honesto o suficiente na pesquisa e perceber o quanto nós ainda precisamos falar sobre isso. Tá bem? Marco Silva, o filme O Caçador de Pipas passa no Afeganistão, onde mostra essa cultura do estupro como estrutura de poder. Vários garotos afegãos estupram um garoto da etnia Zara, etnia essa discriminada. Obrigada pela recomendação, Marcos. Não precisa muito longe. Não precisa ir muito longe. Antônio Marra, boa noite. Seja bem-vindo, obrigada pela presença. Então, todos nós, isso é estatisticamente comprovado, todos nós conhecemos uma mulher que foi estuprada. A diferença é que falar sobre isso ainda é um tabu. E mulheres ainda são condenadas, ou a violência que sofreram é justificada por causa desses preconceitos. Então, está na hora da gente olhar ao redor e começar a ouvir. Isso é muito mais importante. Acabando de chegar, vou assistir o início da live. Você deve estar terminando a sua live. Sim, querido, estou terminando agora, tá? Mas muito obrigada pela presença, de verdade. O importante é que você chegou. Tá bem? Então, quem puder, torne-se membros. Lembrando, verifiquem se sua membresia está ativa até domingo, porque domingo tem sorteio de livros e cursos aqui no canal, hein? Para quem estiver ao vivo, para os membros do canal, apoiadores da campanha do Apoia-se e alunos de 2 cursos, além da rifa, hein? Então, é só você entrar no chat fixado lá em cima, no Linktree. Aí tem todas as informações de como se tornar membro do canal, apoiador da campanha do Apoia-se, tem todos os cursos e possibilidades para vocês, tá bem? Muito obrigada a todos. Beijo, pessoal. Nos vemos domingo e depois quarta-feira e sexta nas lives. Se cuidem, ótimo final de semana. Meu coração está com a Clarinha,
Até mais, pessoal!